Paz de Cristo, boa noite. Queremos compartilhar a palavra de Deus no livro de Josué, capítulo 1, e o versículo 11 que diz: Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês, todos perderam a coragem. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Aleluia. Nós lemos na palavra do Senhor a história de uma mulher chamada Raabe. Uma mulher que pertencia ali, estava naquela cidade de Jericó, e quando Josué mandou os dois espias para olhar a cidade. E quando eles chegam naquela cidade, eles vão exatamente para a casa daquela mulher chamada Raabe. E sabemos que na nossa vida nada acontece por acaso, aleluia. Mas porque já há um propósito de Deus para nos alcançar. E quando aqueles espias chegaram ali na casa de Raabe, ela os acolheu e ela já sabia, aleluia, que aqueles homens que tinham chegado em sua casa, aleluia, eles pertenciam ao povo de Deus. E quando eles chegaram ali na casa dela, né, ela os acolheu e falou para eles, né, que todo aquele povo ali estava em Jericó completamente assustados, aterrorizados e já sem nenhuma coragem, porque ela assim falou, sabia, aleluia, que o Deus é Deus em cima dos céus, aleluia, e embaixo da terra. Glória a Deus. A gente vê na vida dessa mulher, né, o seu posicionamento, a sua disposição, aleluia, para contribuir para um plano divino, quando Deus havia feito uma promessa que entregaria Jericó nas mãos de Josué. E Raabe, ela tinha um desejo no seu coração. O desejo que estava no coração de Raabe era que naquele lugar ela não queria mais ficar. Aleluia. Ela tomou uma decisão no seu coração de seguir aqueles homens e de servir a Deus, independente da situação. Interessante que Raabe, ela estava atenta a tudo que estava acontecendo, né? E ela estava decidida a mudar não só a sua vida, mas a vida de toda a sua família. Ela estava com o coração cheio de fé. Deus viu e decidiu lhe direcionar aqueles homens para ela ajudar. Aleluia. Antes daqueles homens chegar na casa de Raabe, aleluia, Deus já sabia que Raabe estava decidida, aleluia, a mudar completamente a sua vida. E quando ela, como a sua casa ficava em cima do muro,
lugar de proteção, muro é lugar de visibilidade. Quem entrava naquela cidade, quem aí saía, Raabe tinha a possibilidade de ver e de conhecer, né? Ela era uma prostituta. Aleluia. E a gente sabe que a mudança na vida de Raabe, quando aqueles homens chegaram ali, já estava acontecendo dentro do seu coração, né? E ela já havia tomado uma decisão de seguir e de servir ao Deus de Abraão, né? Que é porque ela pensou, eu vou mudar. E por isso eu preciso me esforçar e me arriscar. Raabe arriscou a sua vida quando ela deixou aqueles homens entrar na sua casa. Quando o rei soube, mandou saber o que estava acontecendo. E Raabe, por já ter no coração uma decisão de servir a Deus, ela foi sábia. Ela foi estrategista. Ela foi corajosa. Raabe, ela foi bondosa. Ela foi fiel aos homens de Deus. Versículo 2 fala assim: então Josué, filho de Nun, enviou secretamente de Sitim 2 espiões. Ele disse: vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de Raabe, de uma prostituta chamada Raabe. Todavia o rei de Jericó foi avisado. Alguns israelitas vieram aqui esta noite para espiar a terra. Disse o rei a Jericó. Diante disso, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe: mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra toda. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: é verdade, os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. E ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei para onde foram, corram atrás dele. Aprendemos com Raabe que quando nós colocamos um desejo no coração e esse desejo está alinhado, aleluia, a um propósito divino, Deus sempre vai, aleluia, contribuir para que essa decisão a gente possa usufruir. Raabe, mesmo não servindo a Deus naquela cidade, mas ela disse: eu vou mudar, aleluia. E eu vou mudar, não vou mudar só, toda a minha família vai mudar, aleluia. Raabe, ela havia colocado no seu coração o desejo de mudar não somente a sua história, não somente a sua trajetória, mas de toda a sua família. E por Raabe ter tomado aquela decisão, aleluia, Deus atendeu o desejo do seu coração, aleluia. E nós vemos que por Raabe está decidida a viver uma nova vida,
Aleluia. Deus a fez saber o que ela teria que fazer. Aleluia. Para que quando aquela cidade fosse destruída, a sua vida e a da sua família estaria poupada. E a palavra de Deus nos diz que foi feito ali uma aliança entre aqueles dois homens e Raabe, para que quando eles voltassem, aleluia, o cordão de escarlate estivesse colocado na janela da sua casa. Aquela estratégia, aleluia, era um sinal de que no momento que Josué ali entrasse, Raabe e toda a sua família estariam salvos. Aleluia. E nós podemos aprender com Raabe que toda a decisão que devemos tomar, nós devemos colocar Deus em primeiro lugar. Aleluia. A palavra do Senhor diz: deleita-te também no Senhor. Aleluia. E Ele concederá o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Aleluia. Raabe confiou em Deus. E aquilo que ela tanto desejava no seu coração, Deus atendeu. E trazendo isso para a nossa vida, eu não sei o que você tem colocado no coração, mas se é algo que Deus já fez você sentir esse desejo, a gente lembra que Ana botou no coração de gerar. Ela não podia gerar. Mas aquele sonho que estava no coração de Ana, já havia um propósito de Deus para Samuel, aleluia, chegar. Porque Ana, antes de receber, ela entregou Samuel para Deus. E a gente vê que Raabe, ela não desejou viver uma nova história sozinha. Ela disse: toda a minha família, aleluia, vai mudar, aleluia. E a gente vê que Raabe, naquele momento, no seu coração, havia fé, esperança e confiança de que todo aquele plano que Deus já tinha idealizado, mas que Raabe ia vivenciar, o desejo do coração dela foi alcançado. Aleluia. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Que possamos entender que diante de qualquer situação que aos nossos olhos seja impossível o nosso desejo alcançar, que possamos colocar Deus, aleluia, em primeiro lugar, porque Ele vai abrir
Aleluia. O caminho para você passar e o desejo do seu coração você alcançar. Estava difícil para Raabe, era difícil isso acontecer. Mas ela disse: eu vou conseguir, eu vou alcançar e eu vou viver uma nova história. Porque o Deus desse povo, aleluia, é Deus nos céus e Deus embaixo da terra. Aleluia. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, Ele nos faz o impossível alcançar. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Guarde essa palavra no seu coração. Deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do seu coração. Pedimos a você para estar compartilhando essa palavra, deixando o seu like, fazendo o seu comentário e nos ajude a impulsionar essa mensagem para que outras vidas também possam ser alcançadas. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.